Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje a gente vai conversar sobre fundamentação teórica. Mais um vídeo para a playlist de metodologia científica. Algumas pessoas estão esperando eu comentar sobre esse assunto, já me disseram. Fundamentação teórica, antes de mais nada, é bom esclarecer, é o mesmo que referencial teórico. Então assim, é exatamente a mesma coisa, não tem diferença. Agora, por que a gente tem que fundamentar? Olha, vocês já viram aquele vídeo sobre delimitação do tema, certo? Eu imagino que sim. Assim como eu também já imagino que vocês viram vídeos sobre como fazer um projeto científico. Lá eu comentei um pouco sobre fundamentação teórica e alertei que faria um vídeo exclusivamente sobre o assunto, que é este. Por que nós temos que fundamentar nosso trabalho? A gente tem que fundamentar por várias razões e eu vou apresentar algumas justificativas que não são exaustivas, mas são exemplificativas. Se eu conseguir convencê-los com umas 2 ou 3 justificativas, eu acho que já está suficiente, a gente já vai poder partir mais para o como fazer. Então, primeiro temos a ética, que é dar crédito e pagar tributo a quem já discutiu o tema. Segundo, aprender com eles, né? A gente vai sempre aprender com quem já fez alguma coisa. A gente aprende, de todo modo a gente aprende. A gente faz uma evolução histórica. Quando a gente recupera conceitos já estabelecidos, a gente recupera conceitos em momentos históricos, a evolução desses conceitos. Toda vez tem que fazer isso, essa recuperação, desde tempos longínquos? Não, não sempre. Isso vai depender do conceito que você vai usar. Por quê? Há conceitos que são mais complexos que outros. E aí a gente já vai para uma outra questão que é importante. Alguns conceitos são mais complexos por quê? Porque são polissêmicos ou eles são utilizados em várias áreas de conhecimentos diferentes. Pense o que é conceituar a cultura. O que é falar de cultura? Nossa! Para falar de cultura, você tem que usar trocentos conceitos, mobilizar muitos conceitos. Mobilizar que eu digo ler, né? Depois decidir o que você vai citar, o que você vai usar no seu trabalho. Mas o que vai fazer você decidir o que usar no seu trabalho, pensando em cultura ou algum conceito tão complexo? O âmbito em que você está estudando, sua área de pesquisa, porque cultura pode significar muitas coisas, tem o sentido antropológico, tem vários outros sentidos, de comportamento social, várias coisas a ser consideradas. Pense que lidar com conceitos como cultura, arte, informação, política, dá muita mão de obra, porque são conceitos polissêmicos, com vários sentidos numa área só, ou vários sentidos em áreas diferentes, né? Esses dão mais trabalho. A ciência tem alguns princípios, e eu vou citar 2 apenas, bem importantes, que é o da refutabilidade. Tudo que é científico tem que ser refutável. E dizendo isso, eu já parto para o segundo princípio científico, que é não lidar com verdade e mentira. A gente lida com validade e lógica. A gente trabalha com esse conceito de válido e não válido, lógico, não lógico. A gente não trabalha com verdade, porque se a gente trabalhasse com verdade, este primeiro princípio que eu citei, da refutabilidade, já cairia por terra. Se você trabalha com o critério da verdade, é verdadeiro, ponto e acabou. E aí acaba a ciência. A ciência, ela trabalha com esse princípio da refutabilidade porque ela está sempre se fazendo. Ela está sempre se fazendo e ela mesmo que acha as respostas para as suas limitações. Ou seja, hoje não é possível avançar mais cientificamente sobre algum aspecto, mas no futuro, por conta de próprias pesquisas científicas, a gente vai avançar no conceito. Um exemplo. Hoje a gente não tem a cura do câncer. Hoje a gente não tem a cura do Alzheimer. O que vai fazer a gente no futuro ter a cura dessas 2 doenças? Pesquisas científicas. Então, cientificamente, hoje a gente para no diagnóstico, para em alguns avanços e tudo mais. No futuro, algumas pesquisas, algumas evoluções científicas que vão permitir o avanço. Eu estou falando de biologia, mas quando a gente fala de ciência, a gente está falando de tudo, de modo geral. Então, assim, a ciência está sempre lidando com essa questão da refutabilidade. O que é válido hoje, amanhã pode não ser mais. Pense, por isso que a gente lida com teorias, teses, a gente não lida com critérios de verdade em ciência. Pensem em ciência como aquela mão que se desenha do Escher. Eu vou deixar a imagem para vocês verem. É a imagem de uma mão se desenhando.
Ou seja, é a própria ciência que se faz. Ela está sempre em construção, nunca está acabada, está sempre em construção de maneira autóctone. Ela mesma se faz. O que isso tem a ver com fundamentação teórica? Falei, parece que eu me distanciei, mas não. Por que a gente tem que fazer fundamentação teórica? Ora, porque a gente tem que demonstrar que a gente pesquisou sobre o que a gente vai falar. A gente está seguindo uma tradição de pesquisa. A gente sabe, teoricamente, né, em tese, quando a gente vai pesquisar um tema, a gente tem que evidenciar que a gente sabe quais são os principais colaboradores deste tema, desses conceitos, desses assuntos, e a gente está partindo dele. É uma forma de pagar tributo? É, mas também é tudo aquilo que eu falei. É uma forma de aprender com eles, é uma forma de continuar o trabalho deles. Por quê? É a questão da refutabilidade, é a questão da condição histórica que permite com que a gente faça até certo ponto, é a questão também de fôlego, é a questão de estar colocando tudo em movimento, sempre, ciência é isso. E é por isso que é muito importante você dar crédito também, não só por conta do plágio, é por conta de todos esses elementos que eu falei. Uma outra questão que pode ser dúvida: há limite de autores para você mobilizar em fundamentação teórica? Não há limite. Tem um número razoável? Não, tudo vai depender do assunto que você vai tratar. Como eu falei, se você tratar de conceitos complexos, cultura, arte, essas coisas, você vai ter que mobilizar muitos mais autores, porque são conceitos complexos com vários sentidos em áreas diferentes. Se você vai tratar de um conceito que normalmente é ponto pacífico entre vários autores, você não precisa mobilizar tantos assim. Normalmente você tem que explicitar no seu trabalho qual o conceito de qual autor ou quais aspectos dos conceitos dos autores diferentes, quando você usa mais de um, você vai utilizar no seu trabalho. Então assim, neste trabalho, o entendimento sobre cultura é o formulado por Beltrano. Para esse trabalho, é importante o aspecto X do conceito de cultura de Beltrano, o aspecto Y do conceito de cultura de fulano. Vocês podem pegar partes diferentes, de autores diferentes, mas vocês têm que explicitar. Para este trabalho, cultura é isso, conforme proposto por Beltrano. Você tem que deixar claro de onde você está partindo. Fundamentação teórica é para isso também. Você tem que deixar claro que neste trabalho vai ser considerado este conceito e não outros. Quantos conceitos mobilizar, né? Meu trabalho vai tratar de cultura, vai tratar de informação, vai tratar de educação. Quantos mobilizar? Você tem que saber quais são os conceitos essenciais para discutir o problema que você vai discutir. Como é que você vai saber? O seu orientador vai te ajudar. Quais são os conceitos essenciais a serem discutidos no seu trabalho a partir do seu tema e quais autores são essenciais para cada conceito, para cada tema discutido. É aí que você vai contar com a ajuda do seu orientador. Tem professor que não faz isso. Conheço alguns, mas a maioria faz. Se o professor não fizer isso, você vai ter que se virar sozinho. E como saber, se você tiver que se virar sozinho, como saber quais são os autores relevantes para aquele tema? Simples, você pega 3 textos sobre o tema que você vai pesquisar, sobre o conceito, seja o que for, e veja nas referências bibliográficas. Os autores que se repetirem nas referências bibliográficas são os essenciais para o seu trabalho. Por quê? Porque quem pesquisou sobre esse assunto citou. O outro que pesquisou sobre o mesmo assunto citou os mesmos caras. Então eles são importantes. É uma forma para você iniciar. Mas assim, quanto mais você ler, mais fácil vai ficando. Então, é o que eu sempre digo. Na dúvida, não sabe por onde ir, não sabe por onde começar, não sabe o que fazer, leia. Porque sobre o tema, você não costuma ter muita dúvida não. Você sabe mais ou menos o tema que você quer abordar, quer tratar. Talvez você não saiba como delimitar, mas você sabe o tema. Começa a ler sobre o tema que as coisas vão ficando mais claras e mais fáceis. Agora, como fazer uma boa fundamentação teórica? Eu já expliquei mais ou menos o porquê. Se vocês tiverem dúvidas sobre o porquê, deixa aqui embaixo que depois eu explico mais, faço um vídeo de perguntas e respostas, enfim, a gente vê como resolver a questão. Então, eu expliquei o porquê. Agora, o como. Como fazer uma boa fundamentação teórica? O que é mais importante na fundamentação teórica, eu espero que vocês não esqueçam isso nunca.
você tem que deixar muito claro o que é seu, o que é do outro. Você vai mobilizar textos, conceitos, e isso fica um pouco mais confuso quando você faz paráfrase, você diz com as suas palavras o que o autor disse. E isso pode causar muita confusão de o leitor não conseguir distinguir o que é do pesquisador e o que é do autor. E pode correr o risco de parecer plágio, se você não fizer isso bem feito. Você sempre tem que estar pontuando. Para fulano, blá 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 blá, continua o autor, tararã. O autor acredita que você vai sempre fazendo referência ao autor, deixando claro que é o outro que está dizendo e não você. É uma das principais coisas que tem que ser considerada quando a gente vai fazer fundamentação teórica. Tem que ficar evidente no texto que o autor daquele texto todo é você. Você está citando, mobilizando vários outros autores, mas quem está escrevendo o texto é você. Você tem que funcionar como um maestro. Vamos pensar no maestro na orquestra. Ele inicia os trabalhos, ele determina se vai ser instrumento de sopro, se vai ser de percussão, como harmonizar isso, quando um para, quando é outro, quando continua, quando é tudo junto. Ele que faz a harmonia da orquestra e é ele que finaliza a apresentação. Pensem nesta analogia do maestro para você fazer sua fundamentação teórica. Com isso eu quero dizer que você tem que começar o texto, de preferência com algo seu, fazendo um posicionamento seu. Claro que você não vai fazer isso em primeira pessoa, ainda vou falar sobre linguagem científica. Você vai fazer suas considerações e você começa a apresentar autores que discutem aquele tema, aquele conceito. Você pode reunir autores que pensam do mesmo jeito, depois contrapor com autores que pensam do outro jeito. Depois você pode colocar suas considerações sobre o assunto, mas você vai deixando claro o que é do outro, o que é seu, você contrapõe, você junta ideias, você separa ideias, você vai articulando, você vai harmonizando, vai indo para uma evolução do texto de maneira harmônica. E é você que tem que encerrar os tópicos de fundamentação teórica, né? Nunca termine um tópico de fundamentação teórica com uma citação. Por essa razão que eu acabei de explicar. O texto é seu. É o maestro que finaliza a apresentação, né? Por quê? Se você finaliza com o texto do outro, é o outro que dá a última palavra. E o texto tem que ser seu. Você é autor dos conceitos apresentados? Não. Você está apresentando conceitos de outros autores. Mas você está articulando. A seleção dos autores é sua. A junção, a disposição e a contraposição desses autores, das ideias dele, também é de autoria sua. E tem o seu posicionamento ali. Uma boa fundamentação teórica tem que ser feita dessa forma. E utilizar o mínimo possível de citação direta. Eu vou fazer um vídeo só sobre citação. E aí eu vou explicar melhor como fazer paráfrase, quando é vantagem usar citação direta e quando não é. Então, um vídeo sobre citação vai estar estritamente ligado a este aqui sobre fundamentação teórica. Eu estou separando por razões didáticas para não ficar muito longo esse aqui. Então pense que uma boa fundamentação teórica tem que evidenciar o que é do pesquisador, o que é dos autores. E o pesquisador tem que ser o autor do texto, de maneira clara, expressa. Ele tem que fazer todas as articulações, cuidar da evolução e da harmonia, né? Em analogia com uma orquestra sinfônica. Pensem nisso. Agora, outro aspecto muitíssimo importante sobre fundamentação teórica é: não trate a fundamentação teórica como se fosse a parte mais importante da sua pesquisa. Ela é importante, mas não é a parte mais importante. Qual é a parte mais importante? A parte em que você acrescenta alguma coisa. Lembrem-se de que eu falei que a ciência é feita de refutações e de acréscimo. Você vai acrescentar alguma coisa. A sua razão para fazer a pesquisa é acrescentar alguma coisa ao que já foi pesquisado. Lembrem-se que o próprio nome, fundamentação teórica, já
explicita o seu status no processo de pesquisa científica. Fundamenta. É um alicerce do que vai ser construído depois, da construção. Sendo que a construção que é colocado em cima, o que é feito em acréscimo, é a parte principal. E essa é a sua contribuição. Por meio de pesquisa de campo, né, análise de corpos, como eu falei, pode ser análise de documentos, análise de texto, ou análise de tabelas de rankings, ou pesquisa prática mesmo, né? Não importa, é a sua análise dos dados. Ah, a gente sempre tem que fazer uma pesquisa prática? Eu já disse que não necessariamente, mas na maior parte das vezes sim. Pesquisa prática não é necessariamente pesquisa de campo. Se você faz análise de textos, de tabelas de rankings, isso já é uma pesquisa prática. Você não está usando esses textos como fundamentação teórica, você está utilizando esses textos como corpos de análise, certo? Você dificilmente vai fazer um trabalho científico só com fundamentação teórica, a não ser que você construa conceito científico ou algum caso semelhante. Qual é a parte mais importante? É sempre o seu acréscimo, nunca é o que já foi pesquisado por outras pessoas. Pensem, é só o fundamento. Você tem que partir de algum lugar, dar continuidade ao que já foi pesquisado, partir de autores e continuar. Mas o que é mais importante no seu trabalho é a sua continuação. Digo isso porque cansei de ler textos, trabalho científico e de participar de banca em que o pesquisador gastou a maior parte do tempo fazendo a fundamentação teórica e não contribuiu muito, ou por falta de tempo ou por falta de fôlego. E eu também desconfio por uma outra razão. As pessoas não se sentem aptas a contribuírem cientificamente, se acham muito pequenas para acrescentar algo ao que já foi pesquisado. Gente, isso é bobagem. Você sempre tem algo a acrescentar. O fato de você ter percebido um problema, a pesquisa científica começa com um problema. O fato de você ter percebido um problema, uma lacuna, ou então você está querendo associar alguns temas, alguns assuntos para dar conta de uma angústia, de uma falha, para descobrir alguma coisa, isso é importante, é isso que conta. Às vezes você tem uma experiência profissional, você vai associar isso a alguma coisa, vai pegar a teoria, aplicar na prática, é isso que conta, a sua experiência, né, o seu modo de ver. Não pense que isso não tem valor. Eu cansei de participar de banca em que eu recebia o trabalho antes, né, o texto, a monografia, lia, depois quando o aluno, o pesquisador, ia fazer a apresentação, parecia que estava falando de um outro trabalho. Porque na apresentação, ele se coloca, ele dá sua contribuição, ele analisa, ele faz um monte de coisa que não apresenta no trabalho escrito. E eu pergunto, por que você não colocou isso aqui? Por que tudo isso que você falou não está aqui? Aí as pessoas normalmente respondem, ai, não pensei que fosse importante, ai, não pensei que... Muita gente acha que o trabalho científico consiste em fazer essa fundamentação, associar segundo fulano para Beltrano e ir relacionando. Não, essa não é a parte mais importante, ela é necessária para fundamentar o que você vai apresentar depois. É isso. Então assim, gente, por favor, este é um dos grandes erros. Se eu fizer um vídeo assim, sobre os grandes erros na elaboração de tese, pesquisa científica, esse é um dos grandes. Então, recapitulando. Eu expliquei para vocês, eu apresentei para vocês justificativas para fundamentar, porque a fundamentação é importante, é para você dar crédito, é para você entrar no circuito de pesquisa científica, dando continuidade a pesquisas já prontas, porque a ciência é refutável, ela não trabalha com verdades, então ela está sempre em construção, então está sempre sofrendo acréscimos. É para você aprender sobre o conceito, é para você especificar qual conceito vai ser usado no seu trabalho. Também falei como fazer uma boa fundamentação teórica, ou seja, eu usei a metáfora do maestro. Você tem que ser o autor da fundamentação teórica, você tem que aparecer ali, seu posicionamento, a sua articulação, sua evolução, sua harmonia, você tem que começar e encerrar o texto, a parte de fundamentação teórica,
de maneira muito bem orquestrada. Também falei da importância de você considerar fundamentação teórica apenas como base para você apresentar a sua contribuição no processo científico, ou seja, a base do seu trabalho, da sua pesquisa e a sua colaboração vai ser construída em cima dessa base, pensando também numa metáfora de um edifício. Pensem nisso. A pesquisa prática, a análise, as considerações finais vai ser a sua construção, digamos que seria o edifício. Eu acho que é isso, né? O principal que eu tenho a dizer é isso. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui embaixo que eu respondo. Eu acho que esse vídeo já está muito longo, eu já falei para vocês, eu sempre termino esses vídeos de metodologia científica com essa sensação de que eu não expliquei direito ou não expliquei o suficiente, mas vocês têm que entender que é a limitação do vídeo, eu não tenho recursos e tudo isso não é tão fácil, considerando que a gente não está acostumado a pensar cientificamente e a produzir trabalho científico desde pequenininho. Certo? Então eu entendo quem tem dificuldade, mas vocês têm que entender que para aprender bem é necessário aulas e oficinas. Esses vídeos são só para dar dicas e sanar algumas dúvidas e a gente pode continuar a conversa. Certo? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais, Que Vi do Mundo, Snapchat, Instagram e Facebook. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.